E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala novamente é Leandro, e nesse vídeo nós iremos estudar sobre a simetria de sinais e como essa simetria afeta no cálculo dos coeficientes da série trigonométrica de Fourier. Ao longo do vídeo, nós iremos abordar os seguintes tópicos. Nós iremos estudar o que são sinais pares e ímpares, e nós iremos entender como a simetria de sinais afeta no cálculo da série trigonométrica de Fourier. Dentro do estudo da simetria de sinais e funções, nós temos dois tipos principais de simetria, a simetria par e a simetria ímpar. Nós começaremos estudando a simetria par. Nós temos que um sinal par é um sinal que apresenta a seguinte propriedade: x de t é igual a x de menos t, ou seja, esse sinal apresenta uma simetria em relação ao eixo vertical do nosso gráfico, ou seja, ele é espelhado em relação a esse eixo. Aqui, nós temos o exemplo gráfico de um sinal par, pois nós podemos ver claramente que esse sinal possui uma simetria em relação ao eixo vertical, ou seja, ele é espelhado em relação a esse eixo, de uma forma que o valor do sinal é o mesmo tanto para os valores positivos de t quanto para os valores negativos de t. Ou seja, o sinal obedece à propriedade que nós vimos no slide anterior, em que x de t é igual a x de menos t. Como o sinal par possui a sua simetria relacionada ao eixo vertical do seu gráfico, ele terá uma propriedade muito importante, que é a seguinte: se formos calcular a área abaixo da curva do nosso sinal em um intervalo simétrico de seu domínio, ou seja, se formos calcular a integral de menos τ sobre 2 até τ sobre 2 do nosso sinal x de t dt, onde o nosso τ é um valor real qualquer, essa integral será igual a 2 vezes a integral de 0 até τ sobre 2 de x de t dt. E por que isso acontece? Como os valores do nosso sinal são iguais tanto para os valores positivos quanto para os valores negativos de t, nós podemos apenas calcular a área de um desses lados e multiplicar essa área por 2 para obter a nossa área total. E isso irá facilitar bastante o cálculo dessa primeira integral. Agora, nós iremos estudar a simetria ímpar. Nós temos que um sinal é ímpar quando ele atende à seguinte propriedade: x de t é igual a menos x de menos t, ou seja, o nosso sinal irá possuir uma simetria em relação à origem do seu gráfico, ou seja, os valores do sinal para os valores negativos de t serão o inverso dos valores do nosso sinal para os valores positivos de t. Aqui nós temos o exemplo gráfico de um sinal ímpar, pois nós podemos ver claramente que esse sinal possui uma simetria em relação à origem do seu gráfico. Ou seja, os valores do nosso sinal para os valores negativos de t são exatamente o inverso dos valores do nosso sinal para os valores positivos de t. Ou seja, esse sinal atende à propriedade que nós vimos no slide anterior, na qual x de t é igual a menos x de menos t. Como o sinal ímpar tem a sua simetria relacionada à origem do gráfico, ele terá uma propriedade muito interessante, que é a seguinte: se formos calcular a integral em um intervalo simétrico do nosso gráfico, ou seja, se formos calcular a integral de menos τ sobre 2 até τ sobre 2 de x de t dt, onde τ é um valor real qualquer, o resultado dessa integral será zero, pois, como os valores do nosso sinal para quando o t é negativo são o inverso dos valores do nosso sinal para quando o t é positivo, quando formos calcular a área em um intervalo simétrico, as duas áreas que estaremos calculando irão se anular, resultando em zero. Agora, nós iremos focar o nosso estudo nas operações com sinais simétricos, mais especificamente no produto entre esses sinais. Nós temos que o produto entre um sinal par e um sinal par resultará
também em um sinal par. O produto entre um sinal par e um sinal ímpar resultará em um sinal ímpar. E o produto entre um sinal ímpar e um sinal ímpar resultará em um sinal par. É importante ressaltar que um sinal par muito comum é o cosseno, e um sinal ímpar muito comum é o seno. Ou seja, se fôssemos multiplicar um cosseno com um cosseno, o resultado seria um sinal par. Se fôssemos multiplicar um cosseno com um seno, o resultado seria um sinal ímpar. E se fôssemos multiplicar um seno com um seno, o resultado seria um sinal par. Agora, nós iremos estudar o efeito da simetria de sinais no cálculo dos coeficientes da série trigonométrica de Fourier. Nós temos que, se x de t for um sinal par, o seu coeficiente a zero será calculado da seguinte forma. A0 é igual a 1 sobre t0 vezes a integral em um período, ou seja, nós podemos escolher um período simétrico, indo de menos t0 sobre 2 até t0 sobre 2, de x de t dt. Como x de t é um sinal par e nós estamos calculando a integral desse sinal em um intervalo simétrico, nós podemos calcular o a0 da seguinte forma. A0 é igual a 2 sobre t0 vezes a integral de 0 até t0 sobre 2 de x de t dt. O AN nós iremos calcular da seguinte forma. AN é igual a 2 sobre t0 vezes a integral de menos t0 sobre 2 até t0 sobre 2 de x de t vezes o cosseno de n ômega 0t dt. Como x de t é um sinal par e o cosseno é um sinal par, o produto deles resultará em um sinal par e nós estamos calculando a integral desse sinal par em um intervalo simétrico. Ou seja, nós podemos calcular o AN da seguinte forma. AN é igual a 4 sobre t0 vezes a integral de 0 até t0 sobre 2 de x de t vezes o cosseno de n ômega 0t dt. E, por fim, iremos calcular o Bn da seguinte forma. Nós temos que Bn é igual a 2 sobre t0 vezes a integral de menos t0 sobre 2 até t0 sobre 2 de x de t vezes o seno de n ômega 0t dt. Porém, x de t é um sinal par e o seno é um sinal ímpar, ou seja, o produto desses dois sinais irá resultar em um sinal ímpar e nós estamos integrando esse sinal ímpar em um intervalo simétrico, ou seja, quando x de t é um sinal par, o nosso Bn sempre será igual a zero. No caso em que x de t é um sinal ímpar, nós iremos calcular o seu coeficiente a zero da seguinte forma. Nós teremos que A0 é igual a 1 sobre t0 vezes a integral de menos t0 sobre 2 até t0 sobre 2 de x de t dt. Ou seja, nós estaremos calculando a integral em um intervalo simétrico de um sinal ímpar. Ou seja, A0 sempre será igual a zero. Já o AN será calculado da seguinte forma. AN é igual a 2 sobre t0 vezes a integral de menos t0 sobre 2 até t0 sobre 2 de x de t vezes o cosseno de n ômega 0t dt. Ou seja, nós estamos multiplicando um sinal ímpar, que é o x de t, por um sinal par, que é o cosseno. E o resultado disso será um sinal ímpar. E nós estamos calculando a integral desse sinal ímpar em um intervalo simétrico, ou seja, o AN também sempre será igual a zero. Já o Bn será calculado da seguinte forma. Bn é igual a 2 sobre t0 vezes a integral de menos t0 sobre 2 até t0 sobre 2 de x de t vezes o seno
de n ômega 0t dt. Ou seja, nós estamos multiplicando um sinal ímpar, que é o x de t, por outro sinal ímpar, que é o seno. E o resultado disso será um sinal par. E nós estamos calculando a integral desse sinal par em um intervalo simétrico. Ou seja, o bn poderá ser calculado da seguinte forma. Bn é igual a 4 sobre t0 vezes a integral de 0 até t0 sobre 2 de x de t vezes o seno de n ômega 0t dt. No próximo vídeo, nós iremos resolver um exercício no qual nós iremos aplicar a simetria de sinais no cálculo dos coeficientes da série trigonométrica de Fourier. Então, isso era tudo que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e aprendido o conteúdo, e até o próximo vídeo.